Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para falar do Teu amor, para falar da Tua palavra, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido, Pai. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Te pedimos, Senhor, nesse momento, visita, Senhor, a família do irmão Sebastião, e não somente a família do irmão Sebastião, mas todas as famílias aqui representadas, Pai. Os irmãos que estarão acompanhando essa live conosco, Pai, visita o Senhor. Aqueles que irão acompanhar mais para frente, Senhor, visita-os também, que essa palavra venha ficar nos corações, Senhor. Usa-nos como instrumento nas Tuas mãos, Pai. A palavra é Tua, o povo é Teu, Senhor. E nós te pedimos nesse momento, Pai, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. É o que te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar uma palavra aqui com os irmãos, que está no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Paulinho, um abraço, meu irmão. Deus abençoe, viu? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Minha Marlene, Pai do Senhor, Deus abençoe. Do versículo 6 ao 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos do 6 ao 9. Pai do Senhor, família, Deus abençoe. Deus abençoe a família. Versículo 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Amém? Aqui nós vemos uma passagem onde, capítulo 17, se a gente voltar um pouco para o capítulo 17, a gente vê que Elias ele se apresenta até o rei Acabe, e ele vem com uma palavra de Deus. Elias até então, um homem que a gente não tinha ouvido falar da cidade dele, veio de uma cidade de Tisbe, aparece nessa passagem do capítulo 17, e já vai falando segundo a palavra que ele falar, não vai chover, ou seja, um homem que não era conhecido pelas pessoas, mas era conhecido por Deus. Sabia do que estava falando, sabia do seu contato com Deus, sabia da sua intimidade com Deus, sabia que era Deus que tinha falado com ele para ir até aquele rei e falar para ele que não iria chover naquele lugar. Acabe adorava muitos deuses, e esses deuses que ele adorava era um deus da chuva, o deus do fogo, e tinha vários deuses que ele adorava, e um desses deuses, segundo ele, que mandava essa chuva, que mandava água, que mandava todas as coisas. E Deus vem contrariando esse pensamento de Acabe, e fala, e já inicia com Elias falando: olha, segundo a minha palavra não haverá chuva, não versículo 1 do capítulo 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ou seja, aquele homem conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, sabia que Deus estava falando com ele, porque ele não chegaria assim à toa na frente do rei para falar que não ia chover. Ou seja, ele sabia, ele conhecia o Deus que ele servia. E nós temos que conhecer também o Deus que nós servimos. Nós temos que saber que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, é um Deus que não mudou, ele continua fazendo as mesmas coisas, as mesmas operações, maravilhas que ele operou lá atrás, ele continua operando nos dias de hoje. E esse é o Deus que
que nós servimos e que nós estamos falando dele hoje. Elias acaba de profetizar sobre aquele local. Deus fala com ele, fala: agora você vai sair daí, você vai para um lugar que eu vou cuidar de você. Ou seja, o homem de Deus sai daquele lugar, é cuidado por Deus, ele vai para um local onde Deus manda, tinha água naquele lugar, Deus manda o alimento para ele, não faltou nada para ele. Os homens da cidade procuraram ele durante alguns anos e não conseguiram encontrar, porque ele estava sendo guardado por Deus. E quando nós somos guardados por Deus, o inimigo não consegue nos achar, e nós podemos nos alegrar porque nós estamos sendo guardados por Deus. Nós podemos ver a mão de Deus nos guardar, nós podemos ver a mão de Deus nos livrar nesse momento de dificuldade. E o inimigo, ele não tem nos alcançado porque a mão de Deus tem nos sustentado. O inimigo, ele não tem nos alcançado porque a mão de Deus está sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre as nossas casas. Por isso que o inimigo não tem nos alcançado, porque Deus está cuidando de nós, Deus tem nos sustentado em todos os momentos. E Deus cuidou de Elias, desculpa, naquele período que não desceu chuva, que o povo estava passando por um momento de dificuldade, ou seja, não choveu mesmo, segundo a palavra que Deus entregou a Elias. Aquele ribeiro secou, porque Elias, ele entrega a mensagem, mas ele não está acima da mensagem. Ninguém que fala da palavra de Deus está acima da palavra. Deus, ele está acima de todas as coisas. Nós podemos passar por momentos difíceis, sim, mesmo pregando a palavra, mesmo falando do amor de Deus, mesmo procurando viver uma vida regrada, seguindo aquilo que Deus nos dirige. Nós podemos passar por momentos difíceis, mas mesmo nos momentos difíceis nós podemos ver a mão de Deus nos guiando, nos conduzindo, nos sustentando em todos os momentos. Nós podemos observar ao nosso redor que a mão de Deus está sobre as nossas vidas em todos os momentos, nos detalhes pequenos, nos detalhes grandes, nas coisas grandes. Nós podemos ver a mão de Deus sobre as nossas vidas. E o cuidado de Deus com Elias, ele não deixou faltar nada para Elias. Aquele ribeiro agora está secando, e quando aquele ribeiro está secando, Deus fala para Elias, vai até Elias, fala para ele, fala: eu já tenho preparado um outro lugar e não vai faltar. Deus continua falando com ele, fala: eu vou cuidar de você da mesma forma que eu já estava cuidando. Ou seja, Deus não abandonou ele no ribeiro. Deus agora já preparou a casa de uma viúva. Essa viúva era uma viúva pobre, mas mesmo ela sendo uma viúva pobre, quando Elias chega naquela casa, aquela mulher já está sem esperança de vida, já está desanimada, porque ela olha e fala: estou juntando aqui alguns gravetos para fazer um pão, um bolo para mim e para o meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer. E esse era o pensamento dela, mas Deus tinha um outro projeto na vida dela, porque Deus encaminhou aquele homem de Deus na casa dela, e a presença daquele homem de Deus na casa dela mudaria essa história. Ele pede para que ela faça primeiro um bolo para ele, e ela faz esse bolo para ele, e nós vemos no decorrer, eu estou correndo um pouco para a gente chegar naquilo que Deus quer falar conosco, tá? E nós vemos que no decorrer da história, aquela mulher que pensava que ia juntar aqueles gravetos e iria morrer, ela não morre. Pelo menos a história não relata que ela morreu naquela situação. Ou seja, o Deus que cuidou de Elias cuidou daquela mulher também. O pensamento dela de que ela morreria é um pensamento que não acontece. Ela junta aqueles gravetos, faz o bolo com aquela pouca farinha que ela tem, mas ela não morre naquela situação, porque o cuidado de Deus está sobre a vida dela também. Ou seja, Deus, o mesmo Deus que cuida de mim, ele cuida dos irmãos também. Ele, para cuidar de um, ele não precisa abandonar os outros, muito pelo contrário, ele consegue
cuidar de todos ao mesmo tempo, ele consegue conduzir e administrar muito bem a vida de todos ao mesmo tempo. Ele não precisa largar um de lado ou abandonar um filho seu para começar a cuidar de outro. Ele pode cuidar de mim, pode cuidar dos irmãos, pode cuidar de todas as pessoas ao mesmo tempo, porque ele é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso, é um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele pode cuidar de nós em todos os momentos das nossas vidas. Não é porque ele está cuidando de A que ele tem que deixar B de lado. Muito pelo contrário, ele cuida de A, cuida do B, cuida do C, cuida do D. Ele cuida de todas as pessoas. Nós vemos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas em todos os momentos. Nós vemos os livramentos de Deus sobre as nossas vidas em todos os momentos. Nós vemos o amor de Deus sobre as nossas vidas em todos os momentos. E nós podemos ver nessas passagens aqui que Deus ele tem um cuidado, um amor sobre a vida de Elias. Ele cuidou daquela viúva também. Agora Elias retorna até Acabe e ele fala, junta junta o povo lá no monte, que a gente vai se reunir, e fala para Acabe que nós vamos nos encontrar lá. Isso que depois de 3 anos, já tinham passado 3 anos, imagina a situação, 3 anos sem chover, 3 anos sem descer orvalho, sem descer chuva, sem nada. Foram 3 anos de seca. E agora Elias, ele vai, se junta com aqueles profetas, aqueles adoradores de Baal, e ele fala para eles agora, vamos nos reunir, vamos pegar um cordeiro, uma ovelha, nós vamos pegar aqui, vamos amarrar, nós faremos o altar, e nós vamos clamar ao nosso Deus, o Deus que responder com fogo. Esse é o Deus verdadeiro. E nós sabemos que o Deus verdadeiro é o Deus que criou os céus e a terra. E esse é o Deus verdadeiro. E esse é o Deus que Elias servia. Jeová. Esse é o verdadeiro. E agora ele reúne aqueles homens, se reúnem. E ele fala para aqueles homens: vocês podem ir na frente, podem fazer o que vocês têm que fazer. E depois que vocês fizerem, eu vou e faço o que eu tenho que fazer. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aqueles homens se reúnem, eles começam a se cortar, eles começam a clamar o Deus deles não responde nada, porque não era um Deus verdadeiro, era um Deus falso, estava na cabeça deles, não tinha nada para oferecer para eles. Aí agora Elias, ele fala, já foi, e até fala algumas coisas para eles em tom de ironia, sabendo que aquele Deus não iria responder, porque não era verdadeiro, não tem vida. Então como que vai responder se não tem vida? Não tem como. Aí Elias pega algumas pedras, junta, conserta o altar, e quando ele conserta o altar, ele coloca água, ou seja, consertou o altar, colocou tudo no lugar, colocou a água, joga a água ali em volta daquele sacrifício. E quando ele clama a Deus, Deus responde com fogo. Elias não precisou falar muito, não precisou dar muita volta, não precisou fazer muita cena, muito pelo contrário, foi uma coisa simples que a gente vê que ele clama a Deus, Deus responde a ele. Só que para isso, antes da resposta, ele arrumou o altar, ou seja, ele arrumou o que tinha que ser arrumado, ele consertou o que tinha que ser consertado. Logo após, ele coloca água em volta daquele altar. E a água ali era o que se tinha de mais precioso. 3 anos sem chover, você pega pega a água e joga a água no chão em volta do altar. Ou seja, Elias estava oferecendo a Deus o que tinha de mais precioso naquela época. O que tinha de mais precioso não era o ouro, a prata ou qualquer coisa do tipo. Quando estamos vivendo um momento de seca, o que se tem de mais precioso é a água. A gente pode chegar em qualquer cidade do Nordeste num momento de seca, da pior seca de todas, e pergunta para eles se eles querem ouro, se eles querem prata. O que eles querem é água. Porque a seca, ela mata os bichos, ela mata as plantações, ela devasta tudo.
Ou seja, o que ele tinha de mais precioso ali naquele momento era a água, e o que ele oferece a Deus é o que ele tem de mais precioso. E é isso que nós temos que fazer também. Muitas vezes nós não oferecemos a Deus o nosso melhor, nós não entregamos a Deus o nosso melhor. Nós estamos na casa dele, na presença dele, mas nós não conseguimos entregar o nosso melhor a ele. Mas que nós venhamos fazer isso a partir de hoje, se nós não estivéssemos fazendo, que nós venhamos entregar o nosso melhor a Deus. Porque quando nós entregarmos o nosso melhor a Deus e nós clamarmos a ele, ele vai responder o nosso clamor. E ele não vai responder segundo a nossa vontade, ele vai responder segundo a vontade dele, porque ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele já vê lá na frente, e a gente sabe disso, conhecendo Deus. Se a gente tem um pouco de intimidade com Deus, a gente sabe que ele já está vendo lá na frente, conhecendo ele pelas escrituras. Ele não se limita àquilo que estamos passando hoje, mas ele está muito à frente de todos nós. E por isso que nós temos que oferecer o nosso melhor a ele. Ele sabe quando nós estamos oferecendo o nosso melhor e quando nós não estamos oferecendo o nosso melhor a ele. E se nós não temos oferecido o nosso melhor, a partir de hoje faça isso. Comece a oferecer o seu melhor a ele, entregue totalmente a sua vida a ele, deixe ele conduzir a sua vida da maneira dele. O que nós temos de melhor é a nossa vida. O que nós temos de melhor é a nossa vida. O que nós temos de melhor não é a nossa conta bancária, não é a nossa casa, não é o nosso carro, não é isso que nós temos de melhor. Para Deus isso não quer dizer nada. Para Deus ele quer a nossa vida, ele fala, lembra do que ele fala para aquela mulher no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João? Ele procura verdadeiros adoradores. Ele procura, Deus que procura os verdadeiros adoradores. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Ele não está nem aí se a pessoa tem dinheiro, se ela não tem dinheiro, se a conta bancária dela está lá em cima, está lá embaixo, está negativo. Ele não está ligando para essas coisas. Ele está olhando e vendo se o seu coração verdadeiramente quer adorar ele, quer glorificar o nome dele. É isso que ele está olhando. E nós temos que entender que o nosso coração tem que estar destinado a Deus. O que nós temos de melhor para oferecer para ele é a nossa vida. Nós não temos nada melhor para ele. Os homens podem olhar financeiramente falando, os homens podem olhar, fulano não tem muito para oferecer porque não tem dinheiro, não tem bens, não tem nada. Mas Deus não vê assim. Deus olha para a nossa vida, Deus olha para o nosso caminhar, Deus olha para aquilo que nós oferecemos para ele. O que nós podemos oferecer de melhor para ele é a nossa vida. Se nós entregarmos a nossa vida para ele, deixar ele conduzir as nossas vidas, deixar ele direcionar as nossas vidas, pode ter certeza que quando nós clamarmos a ele, ele vai responder o nosso clamor. E vai responder da maneira dele, sabendo o que é melhor para nós, vai nos direcionar da maneira dele. Porque nós temos que entender que ele é grande, é onisciente, é onipresente, ele sabe de todas as coisas. Nós não sabemos de nada, nós somos limitados. A nossa limitação, como nós já falamos algumas vezes, a nossa limitação faz com que nós pensemos que algumas coisas são boas hoje, mas essas coisas que nós pensamos que são boas hoje, amanhã já não são boas. Coisas que nós queremos tanto hoje, amanhã a gente olha e fala, poxa, ainda bem que eu não tive essas coisas. Porque se eu tivesse, talvez eu ia me perder no caminho. Ou seja, deixa Deus conduzir a sua vida, deixa Deus dirigir a sua vida, deixa Deus direcionar a sua vida. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que é melhor para você. Só faça o seguinte, entregue para ele o seu melhor. O seu melhor é a sua vida, o seu coração, deixa ele direcionar. Clame a ele logo após fazer isso, pode ter certeza que ele vai responder o seu clamor com fogo. Ele vai responder do modo dele, mas ele vai responder e você vai sentir que é Deus respondendo para você. Amém? Até aqui, pronto, Elias vai, clama, desce fogo do céu e ele mata aqueles profetas, aqueles falsos profetas, eles matam todos eles, elimina aquele povo, mas aí Jezabel fica sabendo que Elias o que Elias tinha feito, ou o que Deus tinha feito através da vida de Elias. Jezabel se levanta contra aquele homem e manda uma mensagem para ele, e a mensagem é a seguinte, e Acabe, no capítulo 19, tá? Capítulo 19, primeiro livro dos reis. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe,
Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certa manhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Ou seja, ela fez uma ameaça a ele. Lembra daquilo que nós falamos? Elias foi lá, falou para o rei, profetizou que não desceria a chuva, não desceria a água, e não choveu. Ele vai até Sarepta, Deus cuida dele, com alimento, com água. Ele vai até a casa da viúva, Deus supre a necessidade da viúva e supre a necessidade dele. Elias vai para o monte, ora a Deus. Quando ele ora a Deus, Deus manda fogo. Ou seja, Elias tinha muitas experiências com Deus. Só que nessa sequência aqui nós já vemos muitas experiências com Deus. Mas uma palavra fez com que aquele homem que tinha vencido tantas batalhas, aquela palavra de Jezabel, ela mexe com ele. Ela mexe com o coração dele, ela mexe com a estrutura dele. Porque nós vemos que quando ele ouve aquela palavra faz com que ele saia daquele local onde ele estava, mesmo depois de tantas experiências que ele tinha, e ele fica entristecido, ele tenta se esconder. Ou seja, a gente está falando aqui de pessoas, há pessoas que têm experiências com Deus, e aqui nós entramos, e daqui a pouco a gente já finaliza naquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Ele já tem falado, mas naquilo que ele quer falar, continuar falando conosco nessa noite. Pessoas que têm experiências com Deus, pessoas que já viram Deus operar vários tipos de milagre dentro da sua casa, pessoas que já viram Deus curar, pessoas que já viram Deus suprir as suas necessidades quando não tinha de onde tirar, pessoas que já viram Deus salvar familiares quando eles clamaram e Deus salvou seus familiares. Ou seja, eu estou falando a pessoas, essa palavra é direcionada a pessoas que já têm experiências com Deus. E essas pessoas ouviram uma palavra, e essa palavra que ouviu a fizeram desanimar, a fizeram se entristecer. E como esse homem era um homem de Deus, um profeta de Deus. Deus falou para ele através da vida dele, e as coisas que Deus falou através da vida dele não aconteceram mesmo, não choveu mesmo. E quando ele orou, desceu fogo do céu mesmo. Ou seja, um homem cheio de experiência, agora por uma palavra ele desanima. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite também. Pessoas que estão desanimadas, entristecidas por palavras que ouviram. Alguma palavra que você ouviu e te entristeceu, de pessoas que você não esperava ouvir essa palavra. Alguma palavra que deixou seu coração abatido, angustiado, e você não esperava essa palavra. Alguma palavra que te fez tremer, estremecer, e você anda desanimado por causa de uma palavra que você ouviu, mesmo tendo as experiências com Deus, e essa palavra acabou te desanimando. Mas a palavra veio do homem, no caso essa palavra veio de uma mulher, Jezabel. Mas a palavra de Deus não é uma palavra que vem te desanimar, muito pelo contrário. A palavra de Deus nessa noite é uma palavra para te animar, é uma palavra para te colocar para caminhar. Se você parou ou desanimou na caminhada e se entristeceu em algum momento, você receba nessa noite o renovo de Deus, para que você tenha força para continuar caminhando. E é isso que Deus quer fazer conosco nessa noite, quer nos renovar as nossas forças, porque nós precisamos continuar caminhando, nós não podemos parar na caminhada. A gente não sabe o que foi falado, o que vocês ouviram, o que eu ouvi também, os irmãos não sabem o que eu ouvi também, e em certos momentos nós escutamos algumas coisas que nos entristecem. Mas saiba de uma coisa, mesmo tendo ouvido alguma coisa que te desanimou em algum momento, saiba de uma coisa: Deus está te animando nesse momento, está te alegrando, visitando o seu coração nesse momento, e está te dando uma palavra de ânimo para que você venha continuar caminhando. Ou seja, se você ouvir uma palavra de alguém para te jogar para baixo, Deus te dá uma palavra que te joga para cima. Ou seja, a palavra de Deus continue caminhando, não pare, não desista, não olhe para trás, porque a palavra das pessoas pode ser dura, mas a palavra de Deus é aquela que nos renova, é aquela que nos enche de alegria, é aquela que nos enche da presença dele em todos os momentos. E quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, nós começamos a esquecer as coisas que as pessoas nos falam.
Nós começamos a deixar de lado as coisas que as pessoas nos falaram. E muitas pessoas são maldosas nas suas palavras. Muitas pessoas falam coisas que nos entristecem. E se a gente não tomar cuidado, essas palavras, elas entram tão profundamente em nós que nós nos abatemos. Mas não deixe que essas palavras venham te desanimar, porque a palavra de Deus nessa noite se anima. Fortaleça-se, escute a palavra de Deus, porque eu tenho algo na sua vida. O meu projeto sobre a sua vida não mudou por causa de uma palavra que você escutou. A palavra que você escutou de um homem não pode mudar o projeto que Deus tem sobre a sua vida. Ou seja, Deus tem projetos muito maiores, e a palavra de Deus que nós temos que ouvir e entender uma coisa: Deus tem cuidado de nós. Em momento nenhum Deus deixou de cuidar de Elias. Em momento nenhum Deus abandonou Elias. Mas aquela palavra entrou no coração dele e ele se entristeceu, ele se abateu. Tanto é que a Bíblia fala que ele corre, ele vai para o deserto. E ele indo para o deserto, imagina, um homem de Deus. A primeira vez que ele tinha saído da cidade, ele saiu por ordem de Deus. Agora não, agora ele sai porque está com o coração entristecido. E ele vai para o deserto. E algumas pessoas entraram em algum deserto por causa de palavras que ouviram. Algumas pessoas entraram em um deserto muito grande por causa de palavras que ouviram que te entristeceram. E pode ter certeza que esse deserto aí não foi Deus que te levou. A palavra entrou no coração, acabou te entristecendo em algum momento, mas a palavra de Deus é aquela que vem nos renovando. Ele entrou no deserto e Deus podia muito bem, para ver como nós servimos um Deus maravilhoso, Deus podia muito bem ter falado: Elias não quer mais nada, ele quer viver a vidinha dele lá no canto dele, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar Elias seguir desse jeito, e não vamos fazer nada aqui, não vamos, que eu estou falando é a Trindade, só que Deus falando, vamos lá. Não vou fazer nada, deixa ele, foi a escolha dele, ele escolheu viver lá naquele deserto, naquele cantinho, jogado de lado, eu vou deixar ele ali. Mas não é isso que Deus faz, Deus não nos abandona no momento de tristeza, Deus não nos lança fora no momento de tristeza, muito pelo contrário, no momento de tristeza é o momento que ele nos abraça, no momento de tristeza é o momento que ele olha e fala assim: filha, eu estou aqui, filha, eu estou aqui, eu estou cuidando de você. Eu já passei por momentos de tristeza, igual os irmãos passam também, todos nós passamos por momentos de tristeza, mas em alguns momentos de tristeza que eu passei, eu me senti abraçado por Deus, sabe aquele abraço que a gente olha assim e fala, e parece que tem uma mão que entra dentro de nós e tira todo aquele peso que estava nos angustiando, nos entristecendo. Eu me senti desse jeito. Aí a gente vai dormir de um jeito e quando acorda de outro jeito, acorda com ânimo, acorda com força, acorda com alegria. E eu pensei comigo, eu falei: poxa, mas eu fui dormir de um jeito e acordei de outro jeito. E na hora que eu pensei isso aí, eu me senti abraçado por Deus, tipo... eu poderia estar entristecido com alguma situação, mas a situação para mim era uma situação sem solução, mas para Deus ela tinha solução. E quando eu entendi que para Deus tinha solução e me senti abraçado por Ele, eu falei: peraí, eu estou sendo cuidado por Deus. E se eu estou sendo cuidado por Deus, eu não posso parar na caminhada. E se eu estou sendo cuidado por Deus, se Ele olhou para mim no momento de maior dificuldade, eu não posso parar, eu não posso desistir. Eu tenho que entender que o cuidado dele é maior do que as minhas dificuldades. Deus é maior do que as dificuldades que você está passando. Deus é maior do que as lutas que você está passando. E sabe o que é bom de Deus? Ele sabe o momento de de confortar o nosso coração. Ele sabe o momento de nos repreender. Outro dia nós escutamos uma palavra de repreensão de Deus, o cuidado dele. Hoje ele está falando para nós: caminha, continua. Ou seja, hoje ele está nos fortalecendo através da sua palavra. Deus sabe todos os momentos, Ele conhece a nossa trajetória, Ele sabe o momento de falar conosco. Ou seja, e Ele sabe disso porque Ele já está na nossa frente. Ele conhece as nossas situações, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe de todas as dificuldades que nós enfrentamos. Ou seja, você está escutando essa palavra hoje, e se você ouvir essa palavra, alguém que escute essa palavra depois, está escutando porque Deus tem cuidado de você.
E ele não quer você parado no caminho, muito pelo contrário, ele quer que você se levante e ele quer que você caminhe. Foi isso que ele fez com Elias. Ele manda um anjo, o anjo traz alimento para Elias, traz pão, traz água. Elias está pedindo a morte. Elias queria a morte naquele momento. É isso que Elias pediu. Está no capítulo 19. Depois os irmãos leem o capítulo 19 e vão ver que Elias, ele pede a morte. Ou seja, um homem que acabou de ver em uma oração sua Deus mandar fogo do céu, ele agora está pedindo a morte por causa de uma palavra que ele ouviu. Mas não é morte que Deus tinha para a vida dele. Muito pelo contrário, Deus tinha vida para Elias. E Deus não tem morte para a sua vida. Não adianta pedir a morte para Deus hoje, porque se Deus tem um projeto na sua vida mais à frente, Ele quer que você viva. E Ele está te fortalecendo por causa desse projeto que Ele tem lá na frente. Porque Ele não quer ver você parado. Elias, ele come, ele bebe, e ele deita e dorme de novo. Olha a situação que ele estava. Aí agora, ele comeu, dormiu, deitou de novo. Aí a Bíblia fala, no capítulo 14, versículo 6, do Evangelho segundo escreveu João, Elias estava pedindo a morte, lembra? Mas no capítulo 14, no versículo 6 do Evangelho segundo escreveu João, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Deus é vida. Deus é vida. E é vida não uma vida triste, é uma vida com abundância. E não estou falando que nós não vamos passar por momentos difíceis. Nós vamos passar por momentos difíceis, situações difíceis. Mas quando nós passamos por situações difíceis que Deus está cuidando de nós e nós sentimos o cuidado de Deus, é muito mais fácil passar por esses momentos. E quando nós passamos por esses momentos e somos cuidados por Deus e nós pedimos, e eu acredito que não foi só Elias que pediu a morte. Tem certos momentos que a gente olha para um lado, olha para o outro e fala: não tem mais solução para a minha vida. Eu não consigo mais fazer nada, não consigo mais resolver nada, então a solução para a minha vida é que acabe a minha vida. E isso é uma palavra do inimigo, que vai jogando setas e essas setas às vezes acabam pegando. Mas não é a palavra de Deus para sua vida. Pode ter certeza de uma coisa: a palavra de Deus para sua vida hoje é que Ele quer te animar, Ele quer te levantar e Ele quer que você caminhe, porque ainda tem um projeto na sua vida. Ainda tem mais coisa para frente. Agora, Elias comeu, deitou e dormiu outra vez. Agora ele se levanta. Ele se levanta, não. O anjo do Senhor, agora fala, o versículo 7 do capítulo 19. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou. Ou seja, quando fala o anjo do Senhor, nesse caso, Deus não mandou um anjo para trazer para falar para Elias comer, se alimentar. Era o próprio Deus que estava ali, cuidando de Elias. Era o próprio Deus que estava alimentando ele. No versículo 7, depois os irmãos olham. O próprio Deus estava direcionando ele, falando: come, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Ele queria morrer. E Deus estava falando para ele: não, tem uma caminhada ainda pela frente. Você não vai morrer agora não, calma. Mais para frente, quem sabe? Porque todos nós um dia passaremos por isso, a não ser que Jesus volte logo e nos arrebate, aí sim. Mas não era aquele momento, não era aquele desânimo que iria matar ele, muito pelo contrário, ele ainda tinha muita coisa para fazer. Ele come, ele se alimenta, ele anda 40 dias e 40 noites, olha a potência desse alimento, a pessoa comer pão e água, e ele andar 40 dias e 40 noites, esse alimento ele tem algo que é sobrenatural. E o alimento de Deus, ele é sobrenatural. Essa palavra que nós estamos ouvindo, embora é uma palavra simples, breve, é uma palavra que vem de Deus, ou seja, alimento para as nossas vidas. E se Ele está nos alimentando, é porque Ele nos quer vivos, caminhando. O pão significa a palavra, alimento que ele está nos dando nessa noite. A água tem um significado de vida, ou seja, Deus estava alimentando e dando vida para Elias, porque ele precisava continuar na caminhada, ele tinha mais coisas para fazer. E agora ele caminha 40 dias e 40 noites e ele entra na caverna.
E quando ele entrou na caverna, capítulo 19, versículo 9, e ali entrou na caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Eu já comentei um pouco sobre isso lá na igreja. O que fazes aqui, Elias? Aqui. Quem fala aqui, nesse caso, quem fala o que fazes aqui é porque está no local também. Elias, ele tinha saído para se esconder, ele tinha entrado numa caverna, ele pediu a morte, ele deixou um monte de coisa de lado, de experiências que ele tinha, que ele teve, e eles agora, dentro da caverna, Deus fala para ele: o que fazes aqui, Elias? Ou seja, quem fala que fazes aqui é porque está no lugar. Ou seja, no momento de dificuldade que nós passamos, Deus está do nosso lado, do mesmo jeito que ele estava do lado de Elias. Então, se você se sentiu sozinho em algum momento, tenha certeza de uma coisa: isso não é verdade. Porque Deus está do nosso lado, Deus está caminhando do nosso lado. Se nós temos força para caminhar, é porque Deus tem nos sustentado. E se o inimigo em algum momento tentou lançar na sua mente que Deus se abandonou ou qualquer coisa do tipo, isso é mentira do inimigo. Porque Deus está conosco em todos os momentos. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação. É isso que Deus nos fala. Ou seja, nos momentos de dificuldade, Deus estava do lado de Elias. E essa é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Nos seus momentos de dificuldade, Deus estava e está do seu lado. Nos seus momentos de fraqueza, Deus está do seu lado. Nos seus momentos que você não sabe o que fazer, Deus está do seu lado. Nos seus momentos que você chora e que ninguém está vendo, Deus está vendo e Ele está do seu lado. Nos seus momentos que o seu coração está tão angustiado que você pensa que não vai mais conseguir caminhar, e você fica entristecido, angustiado no seu canto ali, mas ninguém está vendo, Deus está vendo. E Deus está do seu lado. No momento de angústia, Deus está do seu lado. No momento de dificuldade, Deus está do seu lado. Deus tem cuidado de nós em todos os momentos. Deus tem nos direcionado em todos os momentos. Para finalizar, Isaías capítulo 43, do versículo 1, 2 e o 3, é a parte A. Olha o que Deus fala, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando aqui, tá? Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo. É isso que Deus está falando para esse povo. Eu tenho cuidado de ti, eu tenho te sustentado, eu tenho te conduzido, eu tenho te direcionado. Então, se você entrou aqui para ouvir essa palavra e Deus permitiu que você ouvisse essa palavra, Ele está falando para você: você não está sozinho, você não está sozinha. Você não está sozinho, muito pelo contrário, eu tenho cuidado de você. Se você chegou até aqui e ouviu essa palavra, Deus tem cuidado de ti. No momento de dificuldade, se você pensou que estava sozinho, deixe esse pensamento de lado. Deus tem cuidado de ti, Deus tem nos sustentado, tem cuidado de nós, tem nos direcionado em todos os momentos. Se passares pelas águas, não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Quem pode fazer isso? Só Deus. Quem pode cuidar de nós dessa maneira? Só Deus. Quem pode nos sustentar desse jeito? Só Deus. Ou seja, sinta sobre a sua vida o cuidado de Deus. Sinta sobre a sua vida a mão de Deus te sustentando. Deixa Deus direcionar a sua vida. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Deus te direcionar. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele não nos abandona nos momentos difíceis. Nunca nos abandonou e não vai ser nesse momento que Ele vai nos abandonar. Muito pelo contrário, Ele está cuidando de nós. Sinta-se abraçado por Deus nesse momento. Sinta a presença de Deus aí onde você está. E saiba, isso é o cuidado de Deus sobre a sua vida. Se essa palavra falou ao seu coração, agradeça a Deus nesse momento. Vamos orar? Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E vamos orar agradecendo porque Ele não nos abandona em nenhum momento. Nós podemos ser abandonados por parentes, nós podemos ser abandonados por amigos, nós podemos ser abandonados por pessoas que nós não esperávamos isso e
não temos que criticar essas pessoas, porque homens são falhos, mas saiba de uma coisa, Deus não nos abandona. Deus é aquele que nos sustenta e está do nosso lado em todos os momentos. Ele poderia muito bem ter chamado outra pessoa para fazer aquilo que Elias acabou fazendo lá na frente, mas o cuidado dele era muito maior. Ou seja, Deus não te abandonou, Deus não te deixou largado no caminho. Muito pelo contrário, Ele está falando para você nessa noite: eu estou contigo, eu tenho cuidado de ti. Sinta a presença de Deus aí onde você está. Através dessa palavra, Deus falou conosco. E através dessa palavra, eu posso me sentir cuidado por Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor. Te agradecemos por cada vida que ouviu essa mensagem, Senhor. Oh, Pai amado, que o teu Espírito Santo venha falar melhor aos nossos corações, Senhor. Que tudo, Senhor, venha ser para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Pessoas que estavam entristecidas, achando que estavam abandonadas no caminho, Senhor. Oh, Pai amado, nessa noite, a tua palavra falou conosco que nós não estamos sós, Senhor. A tua palavra falou conosco que o teu cuidado continua sobre as nossas vidas, Pai. Oh, Pai amado, independente do momento que nós estamos enfrentando, Pai, nós sabemos de uma coisa: o Senhor tem nos sustentado, Pai. E a tua palavra tem falado conosco, Pai. Oh, Pai, o Senhor não mudou, Pai. Homens mudam, Pai. Pessoas mudam, situações mudam, países mudam, Senhor. Oh, Pai amado, mas o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai. Por isso nós te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor. Continua nos direcionando, continua nos sustentando, continua cuidando de nós, Pai. Livrando os nossos lares, Pai. Continua sustentando-nos em todos os momentos para que venhamos continuar caminhando na tua presença, Senhor. Confiando em ti em todos os momentos e sabendo que o Senhor tem conduzido as nossas vidas e tem nos sustentado, Pai. No nome de Jesus eu te peço, Pai, no nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Agradeço pelos irmãos que nos suportaram nesses minutos aqui, e que essa palavra fale ao seu coração. Você não está sozinho, Deus está cuidando de ti. Deus abençoe a cada um.